Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje, a nossa semana de 211, caminhando aqui para a finalização do nosso estudo. Estamos realizando aqui a nossa antepenúltima momento de Evangelho na Rede, nosso antepenúltimo momento. Semana que vem será o nosso penúltimo e na outra semana o nosso último. Depois, dia 25 de janeiro, vamos já reiniciar o Evangelho novamente. Então, obrigado a cada um de vocês que participaram conosco durante essa jornada, que foram aí quase 4 anos, aliás, praticamente 4 anos. É o tempo que a gente leva para estudar o Evangelho inteiro. Então, estamos finalizando a segunda remessa aí, vamos dizer assim, a segunda vez que a gente estuda o Evangelho de cabo a rabo. Então, já fica o convite de antemão para o dia 25 de fevereiro, nós reiniciarmos aí esse estudo aqui com o nosso Evangelho novamente. Nós estivemos pensando ao longo de um tempo em relação a gente fazer um estudo talvez de um novo livro, ou livro dos Espíritos, ou livro dos Médiuns, sei lá, algum livro qualquer, e nós chegamos à conclusão de que a necessidade maior da humanidade é realmente o Evangelho. Então nós vamos continuar, pelo menos por um tempo, e pelo menos pelos próximos 4 anos. Vamos seguir adiante, porque depois que a gente teve notícias, por exemplo, de várias pessoas que a gente considera que tem um grande conhecimento e uma grande relevância no movimento espírita, que estudam o Evangelho uma vez por ano, como por exemplo o Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, que sabia o Evangelho de cabeça, de cor e salteado. O que nós precisamos então, né? Se não fazer o mesmo. Então eu faço já uma convocação prévia para vocês aí. Não pensem assim, mas vai estudar de novo, nossa, mas já estudamos uma vez, estudar de novo. Pode ter certeza que nós somos pessoas diferentes. A cada 4 anos nós nos renovamos e nós nos transformamos na maneira como nós interpretamos o Evangelho. Então pode ter certeza, você começou a estudar com a gente aí 4 anos atrás, você está com a gente já há quase 8 anos, caminhando para o 9º ano, pode ter certeza que se você começar de novo com a gente agora no dia 25 de fevereiro, desde o início ali do prefácio, dos prolegômenos, você vai ver que você está diferente. Você vai sentir que a tua interpretação dessa vez vai ser aprimorada, porque você já tem uma experimentação tanto do estudo quanto da sua vida que não é a mesma de 4 anos atrás. Então, pode ter certeza que você vai aproveitar muito mais. Assim é o que eu sinto também. Já estou na 4ª ou 5ª vez que estudo o Evangelho inteiro. A gente estuda também em casa, aqui, enfim, estuda com um grupo de amigos, mas aqui no Evangelho, na internet, vamos entrar então na nossa terceira remessa aí, viu? Na parte 3. Estamos finalizando aqui a parte 2, vamos entrar na parte 3, que é o estudo do Evangelho desde o início. Então vem com a gente, nosso grande bom dia, com gratidão pela tua presença entre nós aqui, e o bom dia da Estela, para alegrar a nossa manhã. Bom dia, bom dia. Bacana ter vocês aqui conosco, e tem pessoas aqui também que já repetiram esse processo do Evangelho junto com a gente. Mas não é uma reprova, não é uma repetência. Na verdade, como o Osiander bem lembrou, é um conteúdo muito necessário para que a gente possa ficar lembrando dele. E em algum momento da sua vida, você já escutou alguém dizer: nossa, se eu não tivesse estudando, se eu não soubesse do Evangelho que eu sei, talvez eu não estaria desse jeito aqui que eu estou, diante dessa situação que eu estou vivendo. Não aí dizendo que você a qualquer momento vai passar um tormento, uma tempestade, mas às vezes pequenos obstáculos da vida, se a gente não tiver o Evangelho no coração, uma fé necessária de vida eterna, a gente pensa que aquele obstáculo, ao invés de transpô-lo, é o final da linha. Então que a gente possa ir juntos, caminhar nessa longa estrada do Evangelho, que pretendemos estar aqui por muito tempo. E o Evangelho, como é código de conduta de vida eterna, tem que estudar muito, né, gente? Chegar no mundo espiritual lá sabido de quê? De bom comportamento, no sentido de não nos ferirmos tanto. Porque não é o outro que nos fere, na verdade. Às vezes somos nós mesmos, né? Pois é. Ela falou nessa longa estrada, eu já lembrei da música do Milionários e Rico. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. Deixa o Zé Rico ouvir eu fazendo isso, viu? Deixa. Então, meus amigos, vamos nessa longa estrada da vida aí,
porque às vezes ela pode ser mais curta do que a gente deseja, do que a gente imagina, né? Então, se um dia a gente for surpreendido pela necessidade do retorno à base, que a gente possa retornar com mais conhecimento. Porque o conhecimento é a porta inicial que a gente vai ter que abrir. Depois a segunda porta ali, logo no quarto adiante, é a prática. Então, se a gente pelo menos sair dessa jornada aqui com um pouquinho mais de conhecimento, depois um dia a prática vai ser algo bem natural para nós. Não é isso? Eu desejo muito um dia praticar um pouquinho do que eu sei. Vai mudar muito a minha vida. Então é por isso que eu estou aqui, tentando estudar, compartilhar com vocês, e o que vai mais salvar a minha vida mesmo vai ser a prática. Eu convido vocês para irmos juntos nessa grande jornada que vai se iniciar a partir do dia 25 agora de novo. E caminhando então para o nosso encerramento aqui, temos a semana que vem ainda e a próxima. Semana que vem então vai ser dia 11, é isso? Então temos o dia 11 e o dia 18. Aí no dia 25 de fevereiro reiniciaremos o Evangelho, viu? Então você já é nosso convidado de gala, de honra. Vamos então para o nosso momento da oração. Lembrando que quem quiser acompanhar o Evangelho aqui é semana inteira, só que o pessoal da Rede Amigo Espírito faz às 8 horas da manhã. 8 horas. Só eu e o Oceano que faz 7h30. Não, 8 horas também nosso. É, nosso é 8 horas. Era 7h30, Era né? 7h30 em 2016. Tô muito doida, hein, mano? Tá mesmo. Faz muitos anos já que é às 8 horas. É porque hoje eu fui levar a Lívia na escola e eu falei, nossa, eu tenho que estar em casa às 7h30. E o diretor foi dar recados, é o primeiro dia de aula da Livinha hoje. Ah, então é por isso que eu enfiei na cabeça 7h30. Então vamos lá. Quem já me conhece de pertinho sabe que minha cabeça funciona sabe assim. Que o TDAH está em ação. Então vamos lá, gente. TDA, né? TDA. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, com gratidão, Senhor, estamos aqui, com o nosso coração aberto para as mensagens que virão, abertos para que não só receba essa semente do bem, mas que a gente possa, com um pouquinho de esforço, fazer ela germinar e sermos então exemplos de conduta aqui na Terra. Mestre, que possamos vencer as barreiras do julgamento, da crítica, do rancor, da raiva. Tudo isso, Senhor, que atrapalha não só o nosso crescimento, como somos imediatistas, a nossa felicidade imediata. Mestre, abençoe as pessoas que estão em nossa mente agora, que temos saudade, pois desencarnaram ou se afastaram de nossa vida. Abençoe, Senhor, nossos entes que precisam de um pouquinho de saúde e a gente não consegue fazer nada. Mas sabemos que a gente pode pedir, e o Senhor vem com um bálsamo, dando energia, coragem, resiliência e fé. Amado Mestre Jesus, que possamos caminhar aqui por longo, longo tempo, junto desses nossos irmãos estudando, que a casa deles, todos eles, possam ser abençoados por esse esforço de estar aqui conosco. Do mais, é só gratidão, Senhor, e que assim seja. E eu trouxe um livro hoje que se chama Paz e Renovação. Chico Xavier por Espíritos Diversos, e a mensagem é curtinha para ajudar aqui o nosso evangelho. Ninguém susta golpes de ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga o fogo a jorros de querosene. Muito bom. É tipo assim, ao final, qual que é a moral da história? Karma. Lembra do Karma B? Karma. Essa é para quem tem mais de 40, hein? Último bom dia aqui, para finalizar, dando um complemento aqui para Lívia Almeida. Sempre pede prece aqui, saúde, proteção, paz, amor, luz e bênçãos para toda a sua família. Então um beijão aí para Lívia. Beijão também quem chegou agora aqui, que foi a nossa Carmen Miranda Silva, o Zé Carlos também, o Zé Carlos Rodrigues, Roque e família, a Angélica Campos, o Vicente Nicola, dando uma última alôzinha para nós, a da Gé de Aparecido, nosso amigo Julinho Sartori Guevara, ele e a Érica, que estiveram com a gente ontem no Luz, e todo mundo que chegou aqui. Deixa eu ver se tem mais algum bom dia para falar aqui. A Angélica Campos,
nossa amiga lá de Olímpia, a Angeliquinha, nossa. A gente gruda na Angélica, né? Ela é um doce de pessoa. Um beijão, Angélica, para você. E deixa eu ver se eu não falei um alô para alguém aqui. Eu acho que sim. E a Rita de Cássia dos Santos, direto de Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. Um sol para cada um lá, viu? E aqui tá um tonel de chuva para cada um, viu, Rita? Aqui desde domingo, meia-noite, que não para de chover um minuto sequer aqui em Rio Preto. Tá embolorando na gente aqui. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Fica o convite para você fazer a leitura comigo. Hoje nosso evangelho número 211, antepenúltimo estudo aqui do nosso capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só aqui o Evangelho de Allan Kardec. Tá mais novinho. Esse aqui traduzido pelo nosso venerando José Herculano Pires, grande estudioso, talvez um dos maiores estudiosos de doutrina espírita que já houve nesse planeta Terra. Ele fez essa tradução aqui com grande propriedade, que a gente gosta muito dessa tradução dele. Obviamente que a do Salvador Gentili também é muito boa, mas a do Herculano parece que é mais a nossa língua, a nossa cara, sabe? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, pelos Espíritos Endurecidos, item 75, prefácio. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, que são insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os segundos, porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens, e como estes fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não pretendem passar por melhores do que são. Há neles um germe latente, que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza e benevolência, através de conselhos, da argumentação e da prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sentem para pronunciar o nome de Deus revela um temor instintivo e uma recriminação da consciência, que os acusa de indignidade. Os que assim se apresentam estão no limiar da conversão, e tudo podemos esperar deles. Basta encontrar-lhes o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar confiança e ficam felizes quando encontram todos os que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a sinceridade da fé. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos, que estão ainda nas trevas da ignorância e que vos desconhecem, principalmente ao espírito de fulano. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo aos homens o mal, obsedando-os e atormentando-os, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais se torne um encorajamento para eles.
Espírito, que te comprases ainda na prática do mal, ouviste a prece que fizemos por ti? Ela deve provar-te que desejamos fazer-te o bem, embora faças o mal. És infeliz, porque é impossível ser feliz praticando o mal. Por que, pois, permanecer no sofrimento, quando depende de ti sair dele? Não vês os bons espíritos que te cercam, como são felizes? E não te seria agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível. Mas nada é impossível para aquele que o quer, porque Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. O que vale dizer, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém é condenado a fazer o mal. Se tens a vontade de o fazer, podes também a de fazer o bem e ser feliz. Eleva os teus olhos a Deus. Eleva o teu pensamento a Ele, apenas por um instante, e um raio de sua divina luz virá esclarecer-te. Dize conosco estas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo. Perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em lugar do mal, e verás que prontamente a sua misericórdia descerá sobre ti, e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias que sofres. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste da tua felicidade por tua própria culpa. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de tonturas mentais, e torturas mentais, que seriam para ti o inferno se tivessem de durar eternamente. Chegará o dia em que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomar uma decisão, mais difícil te será escapares a elas. Não creias que ficarás sempre nesse estado. Não, porque isso é impossível. Tens duas perspectivas pela frente. Uma é a de sofreres muitíssimo mais do que até agora. Outra, a de seres feliz, como os bons espíritos que estão ao teu redor. A primeira é inevitável, se persistires na sua obstinação. Para a segunda, basta um simples esforço de tua vontade, e te afastará do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdeste. Bons espíritos, fazei que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os espíritos maus. Que assim seja. Assim seja. Pois bem, hoje então quem inicia os comentários sou eu, então? Vamos ver quem chegou aqui, a da Gédia Aparecida, a Lívia Almeida, lá de Botoranga, o Zé Carlos, como eu falei aqui há pouco, a Neide Antonelli, um abração para Paula Caldas também, para Nayara, nossa Nainai, o Fabiano Luquino, o Bruno Pereira, a Rúbia Correia Verspelt lá na Bélgica, a Maria Imaculada, um beijão para você, Maria Imaculada. E vamos lá, gente. Bom, vou até pegar o meu resuminho que eu gosto de trazer aqui. Olha que interessante que nós hoje descobrimos as duas categorias de espíritos e vamos estender mais aqui de espíritos encarnados também. Tem aqueles que se comprazem no mal, que se assumem maus mesmo, que estão em busca de vingança. Tem aqueles que são chamados hipócritas. São aqueles indivíduos que se disfarçam de bons, mas no fundo estão aí em busca de criar alguma trama. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que se assume mal mesmo? Trata as pessoas com grosseria, com rudeza, com maldade mesmo nas ações? E você conhece gente que se faz de bonzinho? Gente que, no fundo,
está nessa busca de parecer ter aquele verniz, como Jesus já até nos advertiu, trazendo um comparativo com os chamados túmulos caiados, né? O indivíduo é branquinho por fora e podre por dentro. E olha que interessante que a espiritualidade nos traz aqui de recomendação, dizendo que essas duas categorias, dentre os que são assumidamente maus e os hipócritas, é mais fácil atingir o coração dos verdadeiramente maus. Porque os maus, às vezes, são pelo fato de terem uma vida repleta de dificuldades, são aquelas que não conseguiram ter aí um acesso a uma informação mais aprimorada, são aqueles indivíduos que tiveram dificuldades, que se sentem ultrajados, que se sentem feridos, que em dado momento da vida não conseguiram obter êxito nos relacionamentos e ainda endurecidos por essas questões, se sentem como indivíduos maus. E hoje de manhã eu estava ouvindo aqui o nosso Momento Espírita do dia, que a Federação Espírita do Paraná faz de forma brilhante, lança aí um áudiozinho de no máximo 5, 6 minutinhos por dia, e mostrava justamente um caso desse, onde o início do áudio, da mensagem, diz que havia um menino que tinha muita saudade do pai, e quando ele chegava em casa, ele queria abraçar o pai. E o pai falava, não vem, não conhece não, porque homem não fica abraçando homem, aquela coisa daquela de ser meio durão, sabe? E o menino, com a vontade de fazer um carinho no pai, ou de receber também um carinho, ele conseguia externar essa falta, essa carência dele, abraçando então a mãe, que o pai tinha aquela visão ainda antiquada, né, de homem não abraça homem, homem não pode chorar, sabe aquela coisa, aquela visão machista e tradicionalista dos mais antigos aí. E aí um menino desse cresce e fica com aquele receio, às vezes, pro resto da vida, levando na consciência essa dureza, essas dificuldades. Então você percebe que às vezes por trás de uma pessoa ainda endurecida e que se considera mal, é apenas uma criança que não soube receber carinho ou que não conseguiu ter essa dádiva de receber um carinho de um pai, né, por conta do tradicionalismo e dessa irreflexão que havia no pessoal mais antigo, principalmente. Hoje em dia isso está mais liberado, né? Hoje em dia você vê pai abraçando filho, beijando no rosto, enfim, algo muito saudável, né? Hoje em dia isso já caiu por terra. Mas aí o indivíduo desencarna, depois de ter tido uma educação parca como essa, e se sente endurecido ainda, chegando no mundo espiritual. E às vezes a pessoa, por esse endurecimento, se sente uma pessoa má. Você pergunta para ele, você é bom ou mal? Fala, não, eu sou mal. Eu sou assim, não pode ser muito bom, não. Porque muita bondade é frescura, é coisa de mulher, aquela coisa toda, sabe? Então, olha só o equívoco. E aí, então, a espiritualidade nos traz essa reflexão para a gente fazer uma análise, quando a gente for fazer uma prece por essas pessoas que a gente conheceu, que teve contato, que conviveu junto, e que a gente considera espíritos endurecidos. Analise se a pessoa tem essa característica. Será que ele é endurecido por conta da ocasião, das circunstâncias em que ele estava inserido? Ou será que é alguém verdadeiramente mal mesmo, chamados hipócritas, que traz esse verniz, essa aparência de quando fala em Deus, ele nem se abala. Ah, eu sou de Deus. Estou vingando do cara ali, mas eu sou de Deus, viu? É uma vingança em nome de Deus. Já olha o comparativo que é feito. Os chamados maus sentem um estremecimento quando ouvem a palavra de Deus, porque eles sabem que a consciência deles está pesando um pouquinho. Esses são os mais acessíveis, os mais fáceis da espiritualidade transformar, de chegar ali e amolecer aquele coração que ele é só parcamente endurecido. Ele está só com uma casquinha fina, sabe? Em volta desse coração, de aparência de endurecimento. Esses são mais fáceis de a gente acessar. E aí então você pode estar nesse momento se recordando de algum parente seu, às vezes um parente mais antigo, já desencarnado, às vezes um vozinho, um bisavô, que era um pouquinho mais, como essa linha que eu falei, homem não chora, não vem me abraçar não, isso é coisa de mulher. E então o indivíduo viveu uma vida inteira carregado com aquela dureza, aquela mente franzida, sabe, a testa assim, ó, com essa ruguinha igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? Sempre assim, sempre bravo, tem que demonstrar que eu sou macho. E aí o indivíduo às vezes desencarna pensando que ele é mau.
mas ele não é mau, não. Ele apenas não teve ocasião de receber mais afeto e também ser mais afetuoso. Olha isso. Os indivíduos, então, hipócritas, eles agem na sombra. Eles são, é como a gente fala daquele amigo que às vezes fica infeliz com o teu sucesso. Esses são os perigosos. É aquele indivíduo sorrateiro, sabe? Aquele que se compraz em te ver dando qualquer tipo de fracasso. Quando ele percebe que você deu uma tropeçada em alguma coisa, teve uma perda financeira, aconteceu algum acidente, você foi demitido, no fundo mesmo ele dá até uma satisfação. Ah, beleza. Pelo menos ele não vai estar melhor que eu. Então esses são os mais difíceis de serem acessados. Esses são aqueles irmãos nossos de jornada que não aprenderam a perceber que isso faz um mal para eles, porque eles se envolvem numa energia tamanha, eles se embrenham nessa chamada hipocrisia, de quererem fingir que estão, nossa, você perdeu o emprego, que triste, hein, Estela? Mas no fundo tá assim, ela que se dane, bem feito. Essa mitidona aí, o que ela pensa que ela é? Quer dizer, esse é o ardiloso, é o indivíduo perigoso. Quando eu leio esses textos aqui, gente, eu confesso para vocês que eu fico fazendo uma análise de mim, viu? Eu fico desconfiado de mim e fico tentando descobrir como é que é a minha reação diante de fatos assim. Será que eu também não sou um hipócrita, igual esses que aqui a espiritualidade está citando? São os mais difíceis de penetrar o coração? Então a minha luta, eu vou confessar para vocês aqui, a minha luta é por isso, para descobrir se eu também não estou nessa categoria aí. Eu desejo estar na categoria dos endurecidos, né? Dos que se dizem maus aí, mas estão na busca pelo bem. Mas sempre tem um pouquinho de hipocrisia em nós, né? Eu venho vestir a carapuça aqui, viu, gente? E aí então devemos fazer essa análise. Porque classificar os outros e descobrir quem são as pessoas que desencarnaram, que são assim, é muito fácil para nós. Você conhece alguém que desencarnou e que você sabia que a pessoa era casca grossa mesmo, você sabe quem é. Essa casca grossa aí, quando o indivíduo é aquele dessa categoria dos hipócritas, como está aqui bem dividido, os maus e os hipócritas, né, que a espiritualidade colocou, esses são mais difíceis porque eles pensam que eles estão fazendo o que é certo. Eles pensam que estão agindo de forma a ser injustos, quer dizer, eu estou promovendo justiça só. Não sou mal. Se eu torcer pelo fracasso dela aqui, é porque ela também não merece. Então eu só estou ajudando aqui a lei de causa e efeito pegar ela. Quer dizer, o indivíduo se acha ainda de posse do cajado de Deus. Esses são os espíritos chamados obsessores e hipócritas, porque eles pensam que eles são bons. Eles pensam que eles têm aí um poder de serem julgadores e condenadores também. Como diz o professor Rodrigues no Ailuz, na nossa casa espírita, ai de mim se sou eu um destes. Ai de mim se eu estou nessa linha de pensar que eu tenho capacidade de condenar as pessoas apenas pela minha observação muito pobre. Ah, você viu fulano lá? Se ferrou, hein? Mas também merece, não merece? Se você está nessa linha aí, você não está percebendo, mas você também é espírito mau e hipócrita. Se você fica feliz com a desgraça de alguém, você está num caminho de equívoco. Nós estamos num caminho de equívoco. Nós temos que fugir disso logo. Porque a tristeza do outro deve ser a nossa tristeza também. A alegria do outro deve ser a nossa alegria também. Senão nós estamos na categoria de espíritos falidos e endurecidos. Quem sou eu na fila do pão? O mal assumido, que sabe que tem imperfeições? Quero ser eu, viu, gente? Quero ser eu. Quero ser esse, pelo menos. Hoje estou na categoria daquele hipócrita que finge que é bom, que fala, se auto-intitula figura honestíssima, figura de grande valor, figura exemplar, mas está aí, se desencarnar, vira obsessor de uns 15. Ele não vai nem ter tempo de descansar, porque ele vai estar correndo atrás de 15, 20 pessoas para obsediar, para perturbar. E aí então a espiritualidade nos induz a criar essa prece, criar essa reflexão em relação a essas pessoas.
induzindo então eles para que percebam o equívoco que estão cometendo e busquem olhar do lado e enxergar aqueles que estão numa categoria de felicidade. Fala, tá vendo esse pessoal que está ao teu lado aí? Eles são felizes, por que você está perdendo tempo e vivendo aí nessa linha de obsessão por alguém, de perturbação, do sossego alheio? Sai dessa. Falou sair dessa, eu lembrei da propaganda agora de uma bebida alcoólica. Vocês lembram dessa, não? Sai dessa, abre uma escola. Isso aí, pois é, abre uma escola e tinha também uma lá que falava assim, deu duro, tome um Dreyer. Vocês lembram disso, não? Então você tá endurecido aí, toma um Dreyer que é para relaxar, né? O pessoal usava esses termos. Hoje em dia ainda bem que essas propagandas não existem mais, né? Para diminuir essa viciação danada aí na bebida alcoólica. Mas enfim, olha para o teu lado aí, você percebe que tem pessoas que estão ao teu lado, que estão felizes, que estão alegres, que estão satisfeitas de produzirem o bem. Por que você está perdendo tempo? Você está aí, quanto mais tempo você demora no mal, mais se atrasa a tua vida. Então eu tento colocar essas informações dentro da minha consciência para que um dia, quando eu desencarnar, para que eu não me torne obsessor de ninguém, sabe? E às vezes a gente pensa que a gente é espírito bom, já está aí bem educado espiritualmente, e nós descobrimos através da desencarnação que a chegada no mundo espiritual pode nos trazer certos poderes de ir e vir com mais liberdade, né? Você pode transpor até paredes, não é assim? Agora você vai ter liberdade de perseguir com força mesmo quem você quiser. Ou então você pode fazer uma escolha mais assertiva, né? Que é de, ao invés de perseguir, privilegiar, ajudar. Vocês lembram do filme Nosso Lar, do livro Nosso Lar? O André Luiz visitando a esposa, a ex-esposa, encontrou ela casada com outro homem, que no momento inicial foi um impacto muito grande, ele caiu muito a sua vibração, porque ele ficou muito triste de ver a esposa já com outro marido. Mas no segundo momento ele recobrou a consciência e descobriu que aquele era também o irmão dele. E de posse de uma doença grave, que acho que, se não me engano, tuberculose, né, que ele estava infectado com esse vírus, da tuberculose, ele providenciou ali no momento final, então, a cura, uma fluidez naquela água que ele bebeu e foi curado, literalmente. E você acordou e falou, nossa, eu estou bem, tomei uma água aqui agora, parece que eu sarei, não estou tossindo mais. Então, o André Luiz foi um grande exemplo para nós, de espíritos que, percebendo a felicidade, quer fazer a felicidade dos outros, encontrou a própria felicidade. Então nós finalizamos aqui, eu finalizo a minha reflexão, dizendo que um futuro feliz nos aguarda, mas para poder encontrar esse futuro feliz, nós precisamos produzir felicidade. Então induza a pessoa que desencarnou, que você conhece, às vezes um tio, um irmão, às vezes um pai, uma mãe endurecida, induza essa pessoa a buscar o bem, a fazer o bem, a estar ao lado dos bons, porque isso vai fazer bem para a pessoa. Caminhar então para esse destino, que é o destino de todos nós. Vai chegar um momento que a gente vai lembrar do passado, vai, nossa, tanta gente que eu persegui aí, meu Deus, como que eu perdi tempo? Olha que estupidez, essa pessoa que eu persegui tanto, hoje é meu filho. Você vai lembrar, nós vamos lembrar de coisas assim, não vamos ficar, não vamos dizer assim, perplexos não. Nós vamos saber, né, que o nosso nível de adiantamento era pequeno ainda. Mas nós vamos dar risada dessas coisas. Então vamos induzir o nosso pensamento e o pensamento das pessoas que nós amamos, que estão no mundo espiritual, a ter uma visão de que o mal que nós produzíamos deve ficar no passado, deve ser coisa para se lembrar de como a gente se lembra de peripécias de artes que a gente fazia quando era criança, né, que a gente não faz mais hoje. Ixi, eu fazia tanta arte, se eu contar para vocês aqui, vocês vão assustar. Fazia coisas que hoje eu me arrependo porque eu não tinha o conhecimento que eu tinha na época. Então hoje eu olho para trás e falo, ai, como que eu era bobinho. Eu era menino, né? Fazia arte aí. Enfim, puxar rabo do gato é só um dos exemplos, né? O gato querendo sair, eu segurando o rabo do gato, assim. É só uma dos mais simplesinhos que eu fazia. Faço hoje? Óbvio que não. Mas eu era menino, não tinha o conhecimento que tenho hoje. E não fico contente nem alegre de ter feito. Que fique no passado todo o mal que a gente produziu e que a gente possa induzir as pessoas que a gente ama, que estão no mundo espiritual, a isso também. Não é isso, Stella? É isso aí. É isso aí.
E o Evangelho traz para nós as reflexões que elas vão sendo interpretadas de tal maneira que quando você viu uma prece dizendo que é para fazer para um espírito endurecido, você vai descobrindo dentro dessa prece que você pode fazer não só para o espírito endurecido desencarnado, como você se enxergar como um espírito endurecido e enxergar pessoas ao seu lado como espírito endurecido, assim como o Sander estava dizendo. O Jesus trouxe para nós uma parábola que se chamava a parábola dos dois filhos. E toda vez que Jesus contava essa parábola, ele dava um jeito de enfiar Deus, do pai dele, o nosso pai, como o dono de uma vinha, né, de uma empresa, né? E eu vou contar de maneira bem curtinha, vocês vão entender essa parábola. Que é muito fácil ela, né? Jesus dizendo então que tinha dois filhos, e quando o senhor da vinha chamou os dois filhos para a colheita, um deles disse assim: "Ah, pai, você sabe que eu não gosto desse negócio de colher. Eu quero fazer outro serviço. Eu não sei, é a tradição da família, mas não é o que eu gosto." "Ah, tá bom, filho. Você não vai ajudar, mas ó, saiba que a gente vai perder as uvas, porque não tem mão de obra aí para colher." E vai no outro. E o outro fala: "Não, pai, eu vou sim. Opa, o senhor tá mandando? Tô indo." E aí, passa um tempo, o filho que tinha falado para ele: eu não quero colher, diz assim pro pai: "Ô pai." Ele pensa, né? Fala: "Coitado, meu pai tá idoso, veio aqui pedir para mim colher as uvas, lá eu vou lá." E o outro que tinha falado: "Ô papai, eu vou sim, pode me esperar." Não foi de jeito nenhum e falou assim: "Ó, meu pai, só concordar com ele que tá bom." E aí, um dia que ele fez isso muito, né? De falar que ia e não foi. O pai foi na colheita e viu que o que tinha falado que não iria, foi. E estava lá e se dava bem com o pessoal. E o que tinha falado que iria, não foi. Aí então, Jesus conclui a parábola dizendo que esse pai passou toda a terra. Aí ele começou a perguntar para os funcionários, o funcionário falou: "Não, não, quem vem sempre é esse outro aí. Ele reclama no começo, mas ele fica aqui e faz. Agora o outro nunca veio." E aí esse pai passa toda a terra para o outro filho o que reclamou, mas fez, porque ele não é hipócrita. O hipócrita, ele finge que ele é bom, não é? E muitas vezes a gente aqui na Terra faz isso. Vou dar um exemplo que eu trabalhava no Japão e em outra seção paralela minha ali, são, né, cada departamento, tudo aqui né, no Brasil também, você vai numa loja de sapato é assim, né? Tem a gerência, tem o pessoal do caixa, tem os vendedores. Na outra sessão tinha duas Marias. E o pessoal fala: "Nossa, tinha uma Maria, gente, que ela era tão engraçada que você falava: 'Bom dia, Maria.' Ela fala: 'Bom dia por quê?' 'Ah, que bom dia o quê? Só o tanto de serviço que tem aí.'" E eu achava ela muito engraçada. E tinha outra Maria. A outra Maria se dava bem com todo mundo. Você falava sério, a Maria? Assim, era brava mesmo? Ela era brava. Era mal-humorada? Ela era mal-humorada. Era mal-humorada. Achei que ela tava brincando. Assim. Não, brincava nada. Ela era mal-humorada. E a outra Maria não, se dava bem com todo mundo. Aí um dia chegou a informação na nossa sessão, e quem trabalhou no Japão sabe, pelo menos no meu caso, que queria voltar para o Brasil, quanto mais horas extras eu fizesse lá, era uma hora menos lá, por mais que eu gostava muito do Japão, e uma hora mais aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo que cortaram 2 horas extras nossa sessão e mandaram lá para a sessão das Maria. E quando você vai vasculhar, as pessoas desavisadas logo pensaram que é a Maria mal-humorada, ela não gosta da gente, foi lá e falou pro chefe: "Não, vem aqui, dá essas 2 horas dele para nós", tal. E aí, que às vezes quando você não é desavisado, você reconhece de longe uma hipocrisia, uma falsidade, nós descobrimos que não era a Maria mal-humorada que tinha tirado de nós esse trabalho. Era outra que se dava bem com todo mundo, que fazia aquela política da boa vizinhança. Era aquele verniz social. Isso, e no fim, então assim, você vê, é uma atitude que eu tô colocando aqui, que vocês sabem, tem dentre os parentes, aquela pessoa que sorri, mas por trás ela dá aquelas alfinetadinhas, não é? Aquela pessoa fala: "Não, mas eu não falei por mal." Não, né? Você tá interpretando mal o que eu falei. Então você não consegue provar que essa pessoa é ruim ou ela tá com uma má intenção, porque ela tá sempre ali. Não, imagina, isso aí é coisa da tua cabeça.
Mas o que eu faço com isso? Eu não consigo provar, gente, eu não consigo provar. Tem hora que a gente está na... Você vê a política acontecer, tem hora que você fala, gente, será que ninguém está vendo que aquela pessoa é do mal? No fundo, todos estão vendo. Todas as pessoas sabem quem é do bem e quem é do mal. Às vezes você até cai na máscara da pessoa, mas essa máscara não dura muito tempo. Por que acontece um relacionamento tóxico? Né? Isso daí, não vamos colocar aqui, tem homens que são tóxicos, não, tem mulher também. O que ela faz? Ela melindra, ela faz de vítima, no começo, vai daqui, vai daqui. Quando viu, no relacionamento que são a dois, que deveriam duas pessoas tomar atitudes e decisões, tem só uma mandando. Isso é um relacionamento tóxico. E por que a outra não sai? Porque de vez em quando ela dá um agradinho, de vez em quando ela faz uma chantagem. Isso são pessoas que elas não entendem ainda que elas são do mal, porque é na boa intenção. Eu tô aqui, prendo o Oceander, não gosto que você veste essa blusa, não gosto que você vá em tal lugar. Na hora que ele menos esperou, ele tá totalmente no meu governo. Quem tá mandando na vida dele sou eu. E o que eu faço então com uma pessoa que eu identifico uma pessoa assim? O que é um alerta que a gente tem que ter na cabeça? Quando você identifica uma criança que é assim, recua um pouco, para de fazer um pouco o gosto dessa criança. Porque ela vai crescer uma pessoa, ela não entendeu que ela está indo mais para o lado do mal do que do bem. Vocês percebam numa guerra, como o próprio Sander falou, e é verdade. Muitas pessoas às vezes acham que estão fazendo bem, não é? Ela pode justificar isso, mas dentro ela sabe que é mal. Você tem ideia do que são uma guerra? O que é uma guerra? São duas nações que estão guerreando e o pessoal da nação, uns passando fome, perdendo ente querido, é o caos. E os dois governantes, que não quer dar o braço a torcer, tá falando, não, mas eu tô aqui em nome da nação. Eu tô aqui protegendo, eu tô aqui, não pode. E o outro, não, eu tô invadindo o território do outro, que é para aumentar a nossa nação, é pro nosso bem. Os dois querem o mal. E o que tá invadindo é muito pior. Mas eles estão fingindo que querem o bem. E um monte de gente lutando em nome de causas que são do mal. Defendendo causas do mal. E às vezes essas pessoas somos nós. Você está ali naquela empresa, junta todo mundo para falar mal de um, e por que você está no meio? Porque eu também estou falando mal, ele fez errado ali. O que está de fato ajudando isso? Tem uma pessoa na sua família que você está às vezes falando mal ou, né, interpretando tudo que ele faz assim, literalmente, e trazendo isso à tona de pessoas que às vezes nem percebeu, porque você quer o bem da família, não, no fundo você quer o mal da pessoa, no fundo você sabe disso. E aí dentro dessa visão mais clara que nós temos então das pessoas, todos nós carregamos um pouquinho de máscara de vez em quando, mas você não tendencia para o mal, você só carrega uma máscara porque às vezes, poxa, hoje eu tô com mau humor, mas aí eu vou encontrar a pessoa, não, eu vou fingir que eu tô bem. Tudo bem, faz parte, que beleza. Nossa, eu vou pro meu trabalho, tô com uma dorzinha de cabeça aqui, mas nossa, ninguém tem nada a ver com isso. Vamos fingir, vou sorrir, né? Vou fingir que tô na primavera. Tudo bem, está tudo bom. O problema é quando esse sorriso tem por trás um desejo de fazer alguma coisa ruim. E você sabe. No fundo, todos nós sabemos. Aí, quando vem essa prece, diz assim, para o espírito endurecido, para ele enxergar que quanto um dia a mais que ele ainda tiver com desejo de vingança, desejo do mal, é um dia menos de felicidade. Isso nos ensina que se eu posso orar para essa pessoa enxergar, eu posso orar também para as pessoas que estão ao meu redor, que elas recuem. E posso orar também por mim mesmo. Senhor, eu estou com uma vontade de fazer aquela fofoca na família, porque parece que ninguém viu o que eu vi. Recua. Você percebe que às vezes uma maledicência pode causar briga entre irmãos, briga entre pai e filho, mãe e filho, briga no relacionamento conjugal do seu irmão. O que você está de fato querendo com isso? De fato. Chega na sua mãe e fala assim, ô mãe,
Você viu o jeito que o cunhado trata o filho, que é neto dela? Já viu uma avó, quando alguém fala pra avó que o neto foi maltratado? O que você quer de fato com isso? Você não é uma discórdia, gente. Ou você tá querendo teu cunhado, tua cunhada trate o seu sobrinho ou sobrinha melhor, dizendo pra sua mãe, que é sogra do genro ou da nora, e vai melhorar tudo a situação. Vai piorar. Vai piorar. Se você de fato quer uma melhora na tua família, você chama a pessoa responsável, reza antes, para não sair tudo azedo que você vai falar, e fala assim, fulano, olha, eu sei que conselho não é um negócio que se dá, você me perdoa, mas eu vou falar um negócio que pode ser, e já se prepara, porque ninguém gosta de ouvir crítica. Pode ser que você está colocando ali no seu filho um sapato apertado, e eu percebi que ele tá saindo a pele ali do pezinho dele, tá apertado. Isso é, de fato, querer ajudar o sobrinho. Uma pessoa só. Agora você expondo isso. Falou, mãe, você viu lá, mãe? Ah, minha cunhada colocando sapato apertado. Aí a avó, ai, tadinho. O que a avó faz? Na hora já liga pro filho. A discórdia conjugal. Já é nora brigando com sogra. É um regaço. E quantas vezes nós não fazemos isso? Fala, não, é pro bem. É pro bem. Acho, eu tô querendo aqui defender a minha irmã, meu sobrinho. No fundo, não é pro bem. Você tá só jogando uma lenha na fogueira. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ó, eu vou falar pro chefe lá que o fulano tá chegando atrasado. Ah, eu vou falar, né? Porque, pô, prejudica a empresa. O que você tá querendo com isso? De verdade. O que você tá querendo com isso? Você tá querendo falar pro chefe, ó, eu chego no horário, mas o outro chega atrasado. Ah, em bem da empresa. Bem da empresa que agora vai ficar todo mundo de cara virada. Por que você não chega nessa pessoa que tá chegando atrasado e fala, fulano, por que você tá chegando atrasado? Tá acontecendo algum problema? Que, ó, você tá prejudicando aqui, né? Você chega aí, é chato. Isso daí é uma pessoa que tá querendo resolver, mas nós somos o quê? Covardes. A gente fala pelas costas. E o mal de hoje não é, vamos colocar, você não tá planejando e dar tiro em ninguém. Você não tá planejando roubar a casa de ninguém. Você não tá... O nosso tamanho hoje, nós acabamos com as pessoas na língua. Nosso tamanho, a nossa maior arma hoje são as palavras. Então a gente tem que tentar recuar. E dentro desse recuo, aí eu me encontrei então como um espírito endurecido em algum aspecto. Eu faço uma prece por mim. Ou faço uma prece por aquele que inflama todo mundo na família. Falei, cara, lá vem mais uma fofoca. Ou será que eu gosto? Eita, será que eu gosto? E essa prece dos espíritos endurecidos, como o Sander falou, que você sabe, né? Quando desencarna aquele tio, não adianta disfarçar. O tio saiu devendo para todo mundo. O tio falava mal de todo mundo. E como é que ele chega no mundo espiritual? Ah, tirou a carne, já sei de tudo que eu errei. Não. Às vezes ele precisa de uma prece dessa. E aquele tio que morreu magoado? Fala, poxa, você viu, né? Tinha descoberto ali que tinha sido traído, deu 2 anos, morreu. Será que ele ainda está magoado? Tá um espírito endurecido também. Faz uma prece por ele. Então nós temos esse recurso, mas para entrar nesse recurso do bem, eu tenho que ter a percepção certa de quem eu sou. Até para no meio da prece falar assim, ô tio, olha, eu no teu lugar também teria vontade de me vingar, viu? Mas não vale a pena, tio. Não vale a pena. Tem um livro que a gente leu, acho que chama Chamas da Vingança, não, isso é um... Enfim, é uma moça que ela desencarnou por meio de um aborto que ela fez porque o sogro não queria ela grávida. Aí ela abortou e morreu, desencarnou no ato. Quando ela está no mundo espiritual, toda vez que ela tinha desejo de vingança do sogro, ela sangrava de novo, como se ela tivesse abortado no momento, e começava a doer muito a barriga dela, o ventre dela. Isso mostra para nós, como também, né, no Memórias de um Suicida, que toda vez que tinha um pensamento ruim, a dor da ferida do desencarne vinha à tona. Então, o espírito endurecido, ele precisa muito entender, você tá doendo, não tá? Tá doendo. E você quer vingança. Você só tá doendo porque você quer vingança. No momento que você não quer mais vingança, para de doer. Toda vez que a gente está pensando em alguma coisa ruim, a ferida abre. Isso não é só de pessoas que estão endurecidas, são também, por exemplo, pessoas que estão
desencarnam e sentem muito que desencarnou. Não aceitam o processo. Elas ficam jorrando sangue das próprias feridas. Isso daí a gente vê no livro Nosso Lar. Então, como estancar isso? Quanto melhor nós formos. E para ser bom, eu preciso identificar o que tem para eu consertar. Peguei o papelzinho que a gente tinha prometido de 2023 para 2024. Aqui entre nossos amigos do Evangelho, a gente faz uma, entre aspas, promessinha do que você quer melhorar o outro ano. E eu vi que em 2023 para 2024 eu coloquei menos julgamento. Eu identifiquei, falei, poxa, estou julgando muito. Nós precisamos identificar, porque senão a gente fica assim, nossa, Sandro, eu conheço um cara, hein, endurecido, olha o Sandro. Amigo meu. O que adianta, gente? Eu vim na Terra para evoluir. O que adianta eu ficar identificando? Ó, meu dedo, ó, aquele é, esse ano. Aquele é mais ou menos. Vamos começar a classificar de 1 a 10. Quanto você acha que aquele é? E você? Então, vamos fazer essa prece com uma consciência do nosso tamanho também, que isso é muito importante. E segue o bonde, né, gente? Pois bem, então vocês percebam que, como disse o Luciano Praciano aqui, o bem é o óleo que a gente joga nas dobradiças das nossas juntas. Tá com a junta muito dura aí, tá endurecida, tá rangendo. Você tá naquele nheque-nheque, sabe? Nas suas articulações, nos seus pensamentos. Nós estamos aí com essa dificuldade, com essa rigidez. Nós precisamos conquistar. É um óleozinho que ele é distribuído gratuitamente. Você não precisa comprar em nenhuma venda por ele. Venda nem existe mais esse termo, né? Venda é engraçado. Na tua cidade você vai na venda ou não? A comprar venda eu alguma lembrei coisa? lá do Guaianha, lá da vendinha do Guaianha. Vixe Maria, aqui em Rio Preto já não tem venda faz tempo, viu? Tem de tudo na venda, né? Tudo. Venda tinha bala, biscoito, óleo, aqueles óleos de Nossa, lata, as lembra? vendas salvou a vida de muito vilarejo, hein? Então, assim, esse óleozinho aí você não precisa comprar em nenhuma venda, porque ele não é vendido, ele é conquistado gratuitamente. É um óleo que vai lubrificar a sua consciência, a nossa consciência. É o óleo de fazer o bem, de deixar para lá a picuinha do passado, de não ficar com indiretinha, com publicações irônicas, debochadas e desrespeitosas. Isso aí é uma hipocrisia, isso aí. É uma pseudo-bondade. Quando eu vivo de alfinetar pessoas, como diz o André Luiz, eu não percebo que eu sou um espinheiro. Porque se eu sou um alfinetador, eu sou espinhudo, né? Eu não estou percebendo que eu estou cheio de espinhos ao meu redor. Tem a videira e a árvore de espinho, né? Pois é, meus irmãos. Cuidado com a falsa aparência de bom humor, viu? Isso é muito perigoso. A gente pode estar se colocando na categoria de hipócritas e não estarmos percebendo isso. Ai de mim, hein? Ai de mim, como disse a nossa amiga aqui, lembrando do professor Rodrigues, que ele fala para nós. Desconfia de você mesmo, desconfie de você. Enquanto a gente não desconfiar de nós, meus irmãos, que as pessoas já estão desconfiando da gente, já, viu? Nós é que precisamos dar esse start aí, perceber quem somos nós, né? Eu preciso desconfiar de mim, sabe? Porque as pessoas já desconfiam de mim muito já. E eu desconfio de um monte. Pois é. E não vira nada. E eu não tô percebendo que eu não tô desconfiando de mim, eu tô aí, ó, caindo na hipocrisia, no pseudo bom humor. Eu tô aqui dando só uma cutucadinha pra ver se o pessoal melhora, né? Acha, é só uma brincadeira. Tô aqui só sendo bem humorado. No fundo, você tá ali, ó, escorrendo fel, cantinho da boca, assim. Certo, meus irmãos? Vamos nos distanciar dessa possibilidade de a gente desencarnar e nos tornarmos obsessores também. Se estamos sendo obsessores aqui encarnados, se a gente desencarnar, a gente não vira anjo não, viu? A gente continua igual. Perdeu o corpo físico, não vira anjo não. Não nasce asa nas costas de ninguém não. Vamos à nossa prece de final, de encerramento aqui, finalizando o nosso estudo de hoje. Lembrando que semana que vem, então, no nosso Evangelho número 212, vamos entrar no quinto subitem do capítulo 28, que vem a ser as preces pelos doentes e os obsedados. Vamos, então, fazer prece pelos doentes nessa próxima semana, então, no dia 11, certo? Tá aqui, ó. Prece pelos doentes e obsedados, olha só.
Então, semana que vem ser nosso convidado de honra, a gente ir para o nosso penúltimo estudo, penúltima reflexão do Evangelho. É isso aí. E agora eu vou convidar vocês todos para o nosso momento da oração. Vamos lá? Beijo, gente. Até semana que vem. Se der, eu volto aí para os avisinhos. Então tá. Tchau, tchau. Lembrando a você aí que se você não colocou o seu copinho com água para ser fluidificado, vou dar um minutinho para você correr lá e pegar a sua garrafinha, a sua jarrinha. Eu tô com o meu copinho chique, a Estela comprou um copinho novo aqui. Nós temos 200 copos aqui em casa, viu? Deixa eu me ajeitar mais no centro aqui. Um abraço para o nosso amigo Kiko Sartori, para a Lúcia Luminati, para a Jane Lopes de Paulo, para o meu amigo Ismael Felipe Macedo, para o Jorjão Bento, para a Dani Ariela Saranhola, enfim, todo mundo está aqui com a gente, que chegou um pouquinho depois aí, que eu não dei um alôzinho no início aí. Vamos à nossa prece. Já deu tempo de pegar sua água aí ou não? Você, amigo aí de Palestina, fica o nosso convite para estarmos juntos hoje, na nossa querida Palestina. Se não me engano, o nosso centro chama Amor e Caridade, Centro Espírita Amor e Caridade de Palestina. Estaremos lá hoje às 8 da noite, então fica o convite aos irmãos aí da região, inclusive aí, pessoal de Sem, Nova Granada, de Riolândia, de Orindiúva, um pedaço todo aqui da nossa norte do estado de São Paulo, que divisa com o estado de Minas Gerais ali quase. Vamos à nossa reflexão da manhã. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, em mais um estudo que se encerra, nossa sensação é de gratidão pelos conhecimentos que foram aqui colocados à nossa disposição, de forma absolutamente gratuita. Desejamos muito, mestre, que tenha sido de fácil compreensão, que tenhamos tido a oportunidade de refletir em relação ao como nós andamos conduzindo a nossa jornada, como andamos agindo com as pessoas que nos rodeiam, como anda sendo a exposição dos nossos pensamentos. Será que tem em nós um desejozinho de vingança? Será que estamos aí numa linha de inferioridade moral por conta de um ardiloso pensamento de se sentir feliz com a desgraça alheia? Será que nós somos muito diferentes daqueles a quem nós criticamos? Essas reflexões, mestre, de hoje nos trouxeram um pouco de, em dados momentos, um pouquinho de constrangimento, porque pudemos perceber que ainda corre em nossas veias esse sentimento, às vezes munido de que estamos praticando justiça, mas no fundo mesmo estamos desejando o fracasso de alguém. E descobrimos, mestre, que isso é muito perigoso para nós. Isso traz aí consequências muito infelizes, porque esse plantio vem carregado da obrigatoriedade de uma colheita que nós não vamos querer fazer. Portanto, mestre, hoje vestimos a carapuça dessas maneiras ainda incongruentes e inconsequentes de agirmos. Nós desejamos muito, viu, mestre, de que haja em nós uma modificação num padrão de comportamento, para que nós possamos vislumbrar dias melhores, vislumbrar mais saúde do nosso corpo físico, mais saúde espiritual, para que nós não nos tornemos obsessores aqui encarnados. Para que quando também tivermos aí a oportunidade do retorno à vida maior, não sejamos também obsessores de encarnados e de desencarnados também. Que possamos seguir com o coração livre, leve, solto. Nós possamos puxar o ar assim pelos nossos pulmões e ter uma sensação de que estou em paz comigo. Que possamos direcionar esse pensamento benfazejo aos nossos irmãos que estão no mundo espiritual e que eventualmente podem estar experimentando esse tipo de ocasião e de sensação. Que todos que nós amamos, que estão no mundo espiritual, e até aqueles que nós não amamos muito, não, temos aí algumas desavenças, algumas questões a serem resolvidas, algumas pendências, que nós possamos direcionar agora, mestre, em especial,
a esses nossos irmãos um pensamento de que possam estarem se sentindo felizes, estarem distantes de qualquer tipo de vingança, qualquer tipo de atitude moral que lhes atrasem a marcha, que lhes façam estar mais próximos dos maus do que dos bons. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã, abençoando esses irmãos incansáveis que nos dão a honra da sua visita, que participam conosco, os nossos benfeitores espirituais, desse trabalho realizado aqui pela nossa Rede Amigo Espírita, que nos traz grande satisfação de sermos ali aqui singelos cooperadores, como diz um amigo nosso, reconhecemos que somos ainda um projeto de servidor, que essa nossa pequenez não torne o trabalho menos proveitoso e menos rico de conhecimento. Sabemos da nossa pequenez, mestre, mas queremos um dia, caminhando ao teu lado, encontrar a radiosa luz e o radioso caminho que vai conduzir à felicidade plena que nós sabemos que vamos alcançar um dia. Que cada um aqui presente possa se sentir nesse momento revigorado, fortalecido e não constrangido, de forma alguma. Que possamos todos nós nos sentirmos motivados a corrigir a nós mesmos. Isso não é constrangedor. Isso é edificante, isso é enriquecedor, é grande. Que sejamos grandes em reconhecer os caminhos equivocados que estávamos percorrendo e possamos mudar de rota, mudar de trajeto, o quanto antes. Porque nós somos inteligentes, somos capazes. Se esse estudo está sendo oferecido a nós, é porque já estamos na linha de não apenas absorver o conhecimento, mas de começar a realizar a prática. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço por confiar em nós a essa tarefa de levar a tua mensagem pura e santa. Que o Senhor possa continuar permitindo que nós realizemos esse trabalho. Te pedimos permissão para que na próxima semana estejamos aqui. Abençoamos os nossos amigos que nos assistem em outro momento. E desejamos, mestre, aqui caminhando para o encerramento desse estudo, obter aí um novo contrato com o Senhor, para que nós possamos realizar esse estudo novamente, desde o início, trazendo reflexões ainda mais enriquecedoras, porque nós estamos cada dia melhores, cada dia com mais conhecimento, cada dia mais aptos, mais habilidosos na arte de compreender. Senhor Jesus, encerro por aqui essa prece, abençoando todos os nossos irmãos, todos, sem exceção, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, aqueles, inclusive, que não se simpatizam muito conosco, abrangendo, inclusive, irmãos de outras crenças religiosas, irmãos de outras nações, abençoando os nossos políticos, para que possam fazer um bom trabalho, pensando no bem de todos nós. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço, te abençoo, te abraço, em nome de todos aqui presentes. Obrigado, Mestre Jesus, na tua bênção. Que assim seja.